Amém? Que bom estarmos aqui essa manhã, amém? Vai chegando o final do ano, eu vou cada vez mais me parecendo com o Roberto Carlos. Só que eu não vou cantar, tá bom? Também eu cheguei aqui, eu vi uma confusão hoje aqui, não? Eu vi dois filhos meus aqui, não? Lucas e Vini, que não é meu filho biologicamente falando, não, mas eles falaram que não combinaram. Foi coincidência, né? Mas legal, muito bom, irmãos, bom estarmos aqui nessa manhã, Deus é muito bom. Vamos começar com uma oração. Deus e Pai, muito obrigado pelo seu amor, esteja conosco, Pai, encoraja-nos, Pai eterno, por favor, agora, ajuda-nos, Pai, a crescermos em fé, Pai eterno, para que possamos, não somente, Deus, vermos milagres acontecendo, mas também agradar o Senhor, Pai, por favor, obrigado, perdoe nossos erros, nossas falhas, em nome do Senhor Jesus, oramos e agradecemos, amém. Amém. Ontem também tivemos um novo pregador na devocional, foi o Maurício, pregou igual gente grande, não? Muito bom, amém. Chega de piadinhas, vamos para a palavra de Deus. Vamos falar sobre fé hoje. Eu fiz uma pregação ontem, mas eu falei assim, eu acho que nós precisamos crescer em fé, não? Na igreja, precisamos ganhar algumas convicções sobre isso. Então eu fiz uma pregação para o staff, né, para os líderes de bate-papo, e eu vou repetir essa pregação hoje, amém? Amém. Com algumas mudanças. Então vamos lá, vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 1. O tema da pregação é Viva pela Fé, amém? Viva pela Fé. Hebreus 11, versículo 1. Aqui nós temos um conceito de fé. A Bíblia fala o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Amém? Então nós temos alguns elementos da fé aqui. Primeira coisa é esperar que algo aconteça. Então, quem espera alguma coisa acontecer aqui? Amém? Amém. Coisas pessoais, não? Coisas em relação à nossa profissão, coisas espirituais. Nós sempre esperamos coisas. Então ontem eu estava esperando algo. Eu estava esperando o Palmeiras ganhar do Inter, não? E hoje eu dormi o cabeça da tabela do brasileiro, né? Então hoje eu dormi com o Palmeiras lá em cima. Eu não sei como vai ser o jogo do Botafogo, mas eu sei que é uma coisa, uma banalidade isso. Porém, nós sempre esperamos coisas. Então a fé, ela não é só usada para as coisas espirituais. A fé também é usada para termos conquistas pessoais. E nós nem precisamos necessariamente acreditar em Deus para ter fé que alguma coisa pode acontecer, amém? Então a fé é o elemento da vida. Temos fé que vamos conseguir um bom trabalho, temos fé que vamos ser promovidos, temos fé que seu time do coração vai ganhar, temos fé, sei lá, que alguém possa ser curado, e nem precisamos acreditar em Deus por causa disso. A fé independe de Deus, mas a fé é necessária para que possamos agradar a Deus. Não sei se deu para entender. Ainda que eu possa ter fé sem acreditar em Deus, eu não posso agradar a Deus se não tiver fé, amém? Amém. Fé é uma ferramenta indispensável para agradarmos a Deus. Então o primeiro elemento da fé aqui é esperar que algo aconteça. Segunda coisa que a Bíblia fala é ter certeza que vai acontecer, amém? Não só esperar, não só ter a esperança. Eu espero, não que, não sei, que um dia eu vou me casar. Eu espero isso. Eu espero que um dia eu vou namorar. Eu espero que um dia eu vou ter filhos. Não só ter essa esperança, mas é mais do que isso, amém? É ter certeza de que alguma coisa vai acontecer. E o outro elemento é que nós não precisamos ver para ter fé. Isso causa uma grande confusão.
no nosso meio. Por quê? Porque às vezes nós somos inspirados por alguém, inspirados por algumas boas notícias, para que isso possa produzir fé no meu coração. Não é essa maneira que fé é produzida em nossos corações, amém? Então, a fé é produzida em nosso coração de uma outra forma que nós vamos aprender hoje. A Bíblia vai nos ensinar. Mas não é ser inspirado por algo, ver alguma coisa acontecendo. Sei lá, eu vi que aconteceu isso na vida do Marco, e eu vi que ele teve algumas vitórias pessoais ali, então isso me inspirou. É possível que eu também tenha essas vitórias pessoais. Não, é mais do que isso. É você não precisar ver nada, escutar nada, apenas uma coisa é necessária para produzir fé. É preciso ver sim uma coisinha, não? Mas não tem nada a ver com boas notícias, por exemplo. Quando nós nos reunimos, compartilhamos boas notícias e achamos que isso vai produzir fé no meu coração. O que produz fé no coração é outra coisa que nós vamos ver na palavra de Deus, amém? Mas vamos nos atentar a esses 3 exemplos. Esperar que algo aconteça, ter certeza que vai acontecer e não precisar ver. Agora uma pergunta bem sincera para cada um de nós. O fato de saber disso é suficiente para que você tenha fé? O fato de saber que, ok, eu preciso esperar que alguma coisa aconteça, eu preciso ter certeza que vai acontecer e eu não preciso ver. Sabe, esse segundo elemento aqui é muito complicado, porque eu posso ter convicção, ok, fé é a certeza de que vai acontecer algo, mas aí eu posso fazer um pensamento positivo aqui. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, e repetir isso como se fosse um mantra na minha vida, não? Vai acontecer, e achar que isso é o suficiente. Então, eu me enganei por muito tempo, achando que fé é simplesmente falar da boca para fora, ou me enganar achando que vai acontecer algo. Quando nós, por exemplo, falamos de pessoas que estão estudando a Bíblia, e de repente solta alguma coisa, eu tenho fé que ele vai ser batizado, pela fé a pessoa vai ser salva, não? Eu tenho fé que um dia um familiar meu vai ser salvo, vai ser batizado. Mas será que isso é fé mesmo? Ou simplesmente é uma forma de eu enganar a mim mesmo achando que é fé? Então, a pergunta que eu faço para cada um de nós: realmente temos fé simplesmente porque eu falo que vai acontecer? Ou eu tenho fé porque eu escutei algo, eu vi que deu certo na vida de alguém, então isso quer dizer que pode dar certo na minha vida também? Se precisamos de um exemplo para ter fé, ou uma manifestação física, isso não é fé, amém? Agora vamos aprender biblicamente como nasce essa fé. Essa fé não nasce do seu querer apenas. Eu quero ter fé e vai acontecer. Não nasce assim. A fé é mais do que isso. A fé não nasce porque eu quero forçar o meu íntimo, não, a ter fé. A fé não vai nascer simplesmente porque você está lá ajoelhado pedindo a Deus, e somente isso. Tem que ter um passo a mais do que oração para ter fé. A Bíblia vai ensinar isso, amém? Vamos para Romanos capítulo 10, versículo 17, amém? Como que a fé vai brotar no seu coração? Às vezes não temos fé que podemos mudar alguma coisa em nossas vidas. Não temos fé que vamos conseguir vencer talvez algo do nosso caráter que está incrustado aí, vencer algum tipo de pecado. Às vezes nós não temos fé que podemos ver as maravilhas de Deus acontecendo no nosso meio, e nós tentamos de alguma forma obter essa fé, não? Mas a Bíblia ensina. Romanos 10, versículo 17. Estão animados, irmãos? Sim, vamos lá. Vamos lá, Romanos 10, 17. Diz assim: consequentemente, a fé vem por meio de ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Uau! Olha que forte isso aqui. A fé vem por lermos a palavra de Deus, amém? Algo magnífico acontece quando nós abrimos a Bíblia e nos dedicamos
a leitura da palavra de Deus e depois oramos meditando no nosso coração, amém? Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais chance tem da fé brotar, nascer e evoluir em nossos corações. Então, para entender, é algo sobrenatural. Não depende do esforço nosso mental, mas depende do nosso esforço em lermos a palavra de Deus. Você acredita nisso? Se você não acredita, começa a ler a palavra de Deus, que a fé vai brotar, amém? Então não é algo religioso, não é um ritual, é algo sobrenatural. Então eu tenho algumas dúvidas doutrinárias, eu tenho algumas dúvidas na minha mente, eu vou ler a Bíblia cada vez mais, e um dia Deus vai fazer com que fé brote no meu coração. Alguns de nós aqui não acreditavam em Deus antes de serem batizados. Verdade. Eu lembro de muitas vezes estudando a Bíblia com pessoas agnósticas, pessoas ateias, e por mais convicção que nós passamos, às vezes não é suficiente. Então qual que é o conselho? Leia a Bíblia. Comece a ler a partir do Evangelho de João, desde o capítulo 1, versículo 1 até o final. Comece a ler a Bíblia. E conforme nós vamos lendo a Bíblia, algo extraordinário acontece. Irmãos, na época dos dons miraculosos, quando a Bíblia ainda não estava formada, quando a Bíblia ainda não existia, só existia com Deus, mas não existia dessa forma física que nós vemos, como um livro que nós abrimos, existiam dons miraculosos. Deus dava dons especiais aos apóstolos e às pessoas que os apóstolos transmitiam, e só eles podiam transmitir esses dons miraculosos. Para quê? Para que a palavra deles pudesse ser confirmada como se fosse a palavra de Deus. Então havia curas, sinais milagrosos, pessoas falavam em línguas estranhas. Era como eu chegasse aqui na frente, tivesse um visitante japonês aqui, e sem nunca ter aprendido japonês, começasse a falar japonês. Isso é um dom miraculoso, não? Começava aqui a falar japonês, e de repente, nossa, eu falei japonês, não? Por quê? Porque temos um visitante que não falava português e precisava escutar a Bíblia, não precisava escutar a vontade de Deus. Foi isso que aconteceu em Atos 2. Eles escutavam no próprio idioma materno. Isso é uma manifestação de um dom miraculoso. Qual é uma outra manifestação? Pessoas serem ressuscitadas, imagina. Então não somente Jesus ressuscitou Lázaro, mas Pedro também ressuscitou. Paulo ressuscitou um jovem chamado Eutico, que estava escutando a pregação no terceiro andar, e a pregação foi tão longa que ele dormiu, caiu pela janela e morreu. O que Paulo fez? Desceu, ressuscitou, ele voltou e pregou depois até as 5 da manhã, até o dia amanhecer, amém? Então olha só que interessante. Então isso são dons miraculosos, e as pessoas viam isso e falavam assim: uau, que incrível, realmente é Deus, é a palavra de Deus. Daí o que aconteceu foi que esses dons miraculosos, quando morreu o último apóstolo e a última pessoa a qual foi transmitido esses dons, eles terminaram. Daí houve a necessidade de haver algo palpável para que pudesse brotar fé no coração das pessoas. Então houve alguns concílios, e nós temos agora a Bíblia, que é suficiente para brotar fé. Então quando nós abrimos a palavra de Deus, é como se dons miraculosos estivessem vivos ali, convencendo cada um de nós. Então qual é o dom miraculoso hoje? A palavra de Deus. Ela já é suficiente, amém? Amém. Então esses dons não existem mais hoje. As igrejas por aí tentam dizer que esses dons miraculosos existem. Não, existem sim milagres. Milagres continuam acontecendo. Mas esses dons miraculosos que eram direcionados a algumas pessoas, eram poderes especiais que algumas pessoas tinham de fazer milagres. Esses dons não existem mais porque não são mais necessários. A Bíblia agora já é suficiente, amém? Amém. Então esses dons miraculosos que existem por aí nas igrejas não são dons miraculosos que vêm de Deus e não são completos. Por quê? Porque eu não vejo ninguém ressuscitando ninguém aí, não? Então é uma coisa meio estranha, né?
dons miraculosos sempre foram completos e serviam para confirmar a palavra de Deus. Mas irmãos, a Bíblia tem um poder miraculoso. Não é mais necessário haver dons miraculosos para que eu possa acreditar. A Bíblia tem esse poder. Nós vemos pessoas que não tinham fé e agora têm fé, simplesmente porque começaram a ler a palavra de Deus, amém? Mas temos um elemento a mais, amém? Obviamente eu vou ler a palavra de Deus, eu vou orar, mas existe um elemento importante a mais. Podemos ler a palavra de Deus e ter algumas maneiras de aceitá-la. Ou nós vamos ler ela com reverência, ou nós vamos lê-la de qualquer jeito. Nós podemos abrir a palavra de Deus, ler como costumeiramente fazemos todas as manhãs e saímos de casa e ok, ou podemos ler com reverência, amém? Reverência. Ler a palavra de Deus de forma que eu me humilho diante de Deus, para poder fazer com que a palavra de Deus fale mais alto que os meus sentimentos, que as minhas vontades. Quando eu me submeto à palavra de Deus, algo maravilhoso acontece. Ou eu posso ler a palavra de Deus de qualquer jeito, escutar e acreditar, legal, muito bom, isso me ajudou, não? Incrível. Ou eu posso ler e me submeter a ela. Como é a nossa leitura bíblica? Todas as manhãs. Como é a sua leitura bíblica, a minha leitura bíblica? Quando eu abro a Bíblia e deixo a palavra de Deus falar mais alto, ou continuo questionando a soberania do nosso Deus? Vou dar um exemplo ruim, ok? Que aconteceu com os discípulos do primeiro século. Vamos lá abrir Mateus 16, versículo 21. Vamos lá. Olha que interessante. Mateus 16. Vamos lá, Renan. Mateus 16, 21. Muito bom. Aqui Jesus está falando sobre sua morte e ressurreição. Então não é um bom anúncio um amigo chegar para você e falar assim: olha, eu vou morrer em breve, mas vou ressuscitar, ok? Então, quando você recebe normalmente a notícia de que alguém vai morrer, como por exemplo, nós temos, inclusive eu quero pedir orações para a igreja, porque a irmã da Linda, esposa do Raul, que eles lideram todo o nosso setor da América Latina, ela descobriu que já está com câncer já no último estágio, e já em fase de metástase. O nome dela é Luísa. Então a Linda foi lá para os Estados Unidos para estar com a irmã, não, para dar apoio a ela. Então nossas orações é para que ela possa aceitar a Bíblia, não, como verdade na vida dela, e ela possa ser convertida, amém? E que Deus possa prolongar a vida dela, para que ela possa aceitar a palavra de Deus. Então essa é a esperança, esse é o motivo fundamental. Então às vezes nós oramos para que pessoas sejam curadas, ok, mas mais importante do que a cura é a transformação, não? Então Raul já teve um exemplo desse com o pai dele, que também descobriu que estava com câncer no último estágio. Então ele foi para lá para estar com o pai, e o pai dele foi batizado, amém? Agora nós temos a esperança de que a irmã da Linda também possa escutar a palavra de Deus e possa ser salva. Amém. A morte, entende, é uma questão secundária. Então não é a questão principal se a pessoa vai morrer ou não vai morrer. A questão principal é se a pessoa vai ser salva ou não. Então se eu for salvo, se eu morrer amanhã, mas sou salvo, para Deus é a mesma coisa se eu morrer daqui a 50 anos. Por quê? Porque a questão do tempo da morte é apenas uma questão de tempo. O que é importante é se eu vou ser salvo ou não, amém? Então vamos orar por isso, amém? Amém. Mas olha, Jesus fala isso, ele fala o seguinte, versículo 21. Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Jesus aqui, ele começava a explicar, ele começou a explicar isso. Então não é assim, ele não chegou simplesmente falando assim: olha, eu vou
morrer e ressuscitar. Não, ele começou a explicar, ele começou a passar convicções sobre isso, que era necessário ele ir para Jerusalém, sofrer. Por quê? Porque ele morreria e depois ressuscitaria. Como os discípulos reagiram? Vamos continuando aqui, versículo 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Ou seja, em vez dos discípulos ficarem reverentes à palavra de Jesus aqui, em vez deles aceitarem isso como verdade, em vez deles entenderem que era necessário que isso acontecesse, o que aconteceu com Pedro? Ele expressou basicamente o sentimento de todos os discípulos ali. É que Pedro ele era mais direto e aberto, não? Ele falava o que realmente pensava, né? Essa era a diferença. Então ele chegou para Jesus e falou assim: olha, Jesus, isso nunca vai te acontecer. Ou seja, o Senhor nunca vai morrer desse jeito, e não vai nem precisar ressuscitar, não vai te acontecer. Qual foi a reação de Jesus? Versículo 23. Jesus virou-se e disse a Pedro, ou seja, talvez Pedro falou para ele, Jesus estava meio que de lado assim, de costas, não? Porque a Bíblia fala que depois Jesus virou-se. Meu amigo, quando Jesus vira para falar com alguém, espera alguma coisa, não? Quando alguém vira assim e fala: ó, você está escutando, tá, né, de rabo de ouvido aqui, do lado aqui e tal, de repente alguém vira assim e fala alguma coisa. O que Jesus falou? Falou assim: para trás de mim, Satanás. Uau! Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Uau! Então antes Jesus falou que Pedro era uma pedra, e sobre essa pedra edificaria a igreja. E logo depois, talvez Pedro ficou um pouco orgulhoso ali, não? E quis repreender Jesus. Agora Jesus fala: sim, você vai ser uma pedra, mas agora você é uma pedra de tropeço, ok? Então o que está acontecendo aqui é que você é uma pedra de tropeço. Pedro foi chamado por Jesus aqui de Satanás. Por quê? Porque Jesus via Satanás manipulando Pedro, para que Pedro pensasse assim. E realmente foi isso que aconteceu. Então Jesus discipula Pedro, e fala que você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Uau. Então, se nós lemos a Bíblia pensando em coisas humanas, pensando em coisas mundanas, e se nós não reconhecemos a palavra de Deus como autoridade, nós estamos agindo como Satanás lendo a Bíblia. E eu vou dizer para vocês, Satanás conhece a Bíblia talvez mais do que todos nós aqui, porque ele usou a Bíblia para tentar Jesus no deserto, em escrituras bem específicas. Então nós podemos ler a Bíblia com os olhos humanos, que é a mesma coisa que olhos satânicos, ou nós podemos ler a Bíblia com reverência, com espiritualidade, nos dobrando à palavra de Deus. Então como nós fazemos isso? Reconhecemos a autoridade da Bíblia, nos humilhamos diante da palavra de Deus e deixamos ela agir em nossas vidas. Fé começa a brotar no nosso coração. Que incrível, não? Olha que fantástico isso. Só que existem pessoas tão orgulhosas que não vão fazer isso. Talvez aqui hoje tem pessoas tão ensimesmadas, tão orgulhosas, tão arrogantes, que ainda vão ler a Bíblia com olhos humanos. E não vai adiantar nada. Nós vamos ler para a nossa condenação. Olha o quão importante é ler a Bíblia com humildade. Ou nós lemos a Bíblia para pensar assim: eu preciso ajudar fulano, deixa eu ler aqui uma escritura para ajudar ele, não? Ou Beltrana. Ou nós lemos a Bíblia para matar curiosidades. Eu lembro quando eu era discípulo, por que eu lia a Bíblia? Eu gostava de ler Mateus 24, porque falava sobre o final dos tempos. Então eu escutava muitos rumores, não? Muitas pessoas falando como vai ser o final do mundo. Então eu queria ver Mateus 24, eu quero saber como vai ser o final dos tempos. Então, de uma forma orgulhosa, arrogante, simplesmente para matar minha curiosidade. Isso é triste. Assim os discípulos estavam ali, vendo Jesus de forma humana. Você não vai morrer, Jesus. Afirmando isso para Jesus.
tirando o poder da ressurreição de Cristo, enxergando como o homem enxerga. Nós lemos a Bíblia de forma orgulhosa, às vezes, porque nós somos orgulhosos conosco e com as pessoas ao nosso redor. Nós temos que mudar a postura. Se eu quero ver milagres acontecendo por meio da fé, eu tenho que mudar a postura. Eu não tenho que ser contaminado pelo mundo e com as contaminações no mundo da minha mente ler a Bíblia para saber se o mundo fala a verdade ou não. O mundo vai encher nossa mente por meio da mídia, por meio dos colegas de trabalho, por meio de professores universitários, vai encher nossa cabeça de coisas humanas. Isso vai fazer com que nós vamos para a Bíblia para saber como eu posso contestar o professor, como eu posso contestar o mundo, como eu posso fazer para poder ser uma pessoa espiritual. Não, nós temos que ler a Bíblia com reverência. O olhar de alguns aqui já denota orgulho, arrogância, desconfiança, porque nós não nos colocamos na posição de adorador de Deus. Até quando você vai ser adorador de você mesmo? Até quando? Até quando você vai achar suas opiniões superiores às opiniões da Bíblia de Deus? Eu lembro uma vez, muitos anos atrás, eu estava ajudando uma pessoa na igreja, antes de eu me juntar a um novo movimento. Então, no começo do ano 2000, dos anos 2000, se eu não me engano, 2006, 2005, eu estava na mesa da minha cozinha, ajudando a esposa de uma pessoa da igreja da época. Eu lá, vamos abrir a Bíblia, vamos ver alguma coisa que talvez possa te ajudar. Quando eu abri a Bíblia, ela fez assim, tipo assim, para que abrir a Bíblia? Eu falei, não tem mais jeito. Infelizmente, não tem mais jeito. Quando nós negamos a palavra de Deus, não existe mais jeito nenhum na sua vida. Não existe mais jeito para a nossa existência. Nós estamos condenados ao inferno se não abrirmos a Bíblia com reverência. Muito bom, Muito bom. Não importa você falar que é discípulo. Eu sou discípulo, estou na igreja, fui batizado. Mas se você não tem reverência para a Bíblia, talvez você já caiu da fé e não sabe. Uau. Talvez nós estamos aqui como atores, fazendo um teatro chamado culto. Você está num teatro aqui? Então eu não estou preocupado se o coral está afinado. Eu não estou mais... Aliás, eu penso nisso também, tem que estar afinado. Mas minha preocupação principal não tem que ser se o coral está afinado, se as cadeiras são confortáveis, se tem ar-condicionado, se tem pessoas vestidas como eu aqui, Roberto Carlos. Não. Minha preocupação maior tem que ser isso, tem que ser com a nossa reverência. Senão isso aqui deixa de ser culto. Vai ser culto, mas vai ser culto a você mesmo. E não a Deus. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, é o que a Bíblia fala. E a fé é brotada com a nossa reverência com a palavra de Deus. Se eu tenho essa reverência, a Bíblia, uau! Isso começa a ser incrível na minha vida. Por quê? Porque a minha reverência faz com que Deus haja na minha vida. Amém? Amém. Muitos estão desanimados por falta de reverência. Muitos estão desanimados, tristes, porque não têm aberto a Bíblia, deixado a Bíblia falar mais alto que os seus sentimentos, que as suas vontades, que os seus desejos. Isso é se negar. Eu me negar significa reverência. Eu me dobro diante da palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, eu chamo a atenção minha e de todos nós aqui. Reverência com a palavra de Deus. Reverência com a palavra de Deus não é fazer como eu fazia antes, por pertencer a uma denominação religiosa. A Bíblia... Quando eu vi os discípulos anotando na Bíblia, eu falei assim, nossa, que heresia! Vocês anotam na Bíblia, a Bíblia é sagrada demais para que você faça rabisque a Bíblia, que coisa terrível!
você vai ser amaldiçoado. Se você sublinha a Bíblia com caneta, nossa, isso para mim era uma coisa terrível, porque a Bíblia tinha que ficar num lugar especial, debaixo de uma imagem de um santo, e tinha que ser assim, meio que ser como se fosse sei lá, uma mandinga ali, não, um objeto de culto ali, não, mas nunca era aberta para que eu pudesse me reverenciar de coração, deixando a palavra falar mais alto que a minha palavra. A Bíblia tem que ser respeitada. Amém? Amém. Qual foi a consequência da Bíblia não ser escutada com os ouvidos certos por Pedro e pelos discípulos aqui? Vamos lá para Lucas 24. Podemos ver duas coisas. Podemos ver uma consequência ruim e podemos ver que Jesus teve muita paciência. Amém? Isso nos deixa tranquilos. Lucas 24, versículo 1 a 8. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Ou seja, era costume. Alguém morre, então eu vou levar ao sepulcro agora as especiarias aromáticas, porque era costume dos judeus prestar esse tipo de homenagem, não? Ou fazer esse ritual. Eu não sei se a palavra certa é homenagem, mas fazer um ritual ali. Como às vezes nós vamos no dia de finados aos cemitérios e colocamos ali flores em memória das pessoas queridas que já partiram. Então, eu não estou condenando isso, estou dizendo que isso simplesmente é um ritual. Então, elas nunca imaginaram que Jesus poderia ter ressuscitado. Por quê? Porque não acreditaram naquela palavra ali, juntamente com os discípulos. Não levaram em consideração que Jesus ressuscitaria. Então elas simplesmente foram e levaram lá as especiarias aromáticas. Versículo 2: encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. O que elas deveriam pensar? Ressuscitou! Que alegria! Realmente aconteceu! Mas vamos ver o que aconteceu aqui. Versículo 4: ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Ou seja, elas escutaram a mesma coisa que os discípulos escutaram, que Jesus morreria e ressuscitaria. Então por que elas ficaram perplexas? Porque elas não escutaram a palavra com reverência que deveriam escutar. Isso trouxe sofrimento para elas e para todos os discípulos que estavam ali. Versículo 7: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. É verdade, vocês não guardaram as palavras. Então se lembraram. E não somente com ela, aconteceu com aqueles dois que estavam no caminho de Emaús. Jesus Cristo apareceu para eles e começou a conversar com os dois. Um era Cleopas e o outro a gente não sabe quem era, a Bíblia não fala, mas estava lá no caminho de Emaús. De repente Jesus aparece. Eles já tinham visto Jesus antes, e Jesus começa a conversar com eles. Eles não reconhecem Jesus. Imagina, você tem um ente querido que morre. De repente você vê esse ente querido na sua casa, sentado na sua mesa. O que você vai pensar? Uau! É um fantasma? Eu vi o enterro dele, eu vi essa pessoa morrendo. Mas eles estavam tão tristes que nem isso eles viram. Eles pensaram que era um outro homem qualquer. Olha que forte isso. Quando a pessoa está sem fé,
ela não reconhece Jesus. Por quê? Porque é natural acreditar mais na morte do que na ressurreição. É algo natural do ser humano acreditar naquilo que as pessoas veem e não acreditar em coisas sobrenaturais. Quando nós se reverenciar a palavra de Deus, é estar disposto a acreditar em coisas que não são normais. É acreditar em coisas, é estar disposto a acreditar em coisas que são sobrenaturais, coisas que não acontecem pelas vias normais. Porque se nós não formos seres sobrenaturais, somente naturais, nós vamos morrer com o corpo. Não vamos ter a recompensa celestial. É necessário ser sobrenatural. Amém? E isso é fundamental. Então, assim, depois do versículo, isso não parou por aí. Depois do versículo 24, no capítulo 24, versículo 36 ao 38, diz assim. Vamos ler primeiro o versículo 9 ao 12, amém? Olha o que fala. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas as coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. Não é simplesmente não acreditar nas mulheres, eles antes não acreditaram na palavra de Jesus. E obviamente não iriam acreditar em ninguém que fosse falar que Jesus ressuscitou. Por quê? Estavam sem fé, não tiveram reverência quando Jesus falou. As palavras delas lhes pareciam loucura. Você que é agnóstico, ou tem tendências a ser agnóstico, a Bíblia é uma loucura para você. Então o ponto não é se a Bíblia é correta ou não, o ponto é a sua reverência. Se você se deixar se influenciar pela palavra de Deus com reverência, elas vão deixar de ser loucura. Amém? Versículo 12: Pedro todavia levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que aconteceu. Olha só, teve um lá que foi correndo. Foi Pedro. Por que não foi antes? Não. Por que ele estava triste, reunido num só lugar com os 11? Por quê? Porque não tinha fé que realmente isso iria acontecer. Agora sim, vamos para os versículos 36 ao 38. Estamos acabando. Vamos, Renato. 36 ao 38. Aqui Jesus aparece para todos os discípulos. E olha o que acontece. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: paz esteja com vocês. Eles ficaram o quê? Assustados e com medo. Por quê? Pensando que estavam vendo um espírito, um fantasma, alguma coisa do nível aí, não? É igual aquele exemplo que eu dei para cada um de nós aqui. Se você vira um ente querido aparecendo para você de repente, eu vi um espírito, eu vi um fantasma, não? É assim que eles pensaram. É natural que eles pensassem assim, não é sobrenatural. Versículo 38. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo o que eu tenho. Como vocês estão vendo o que eu tenho. Ou seja, eu tenho carne, eu tenho ossos aqui. Que interessante, não? Então, eles ficaram espantados, por quê? Porque não esperavam a ressurreição, porque não acreditaram. Amém? Às vezes somos assim, não acreditamos no começo, mas Jesus tem paciência. Essa é a boa notícia, amém? Jesus tem paciência com cada um de nós, amém? Então, por isso que nós ainda estamos vivos, porque Deus tem paciência. Então, essa é uma lição para cada um aqui.
Qual é a lição? Se reverencie na palavra de Deus, fique reverente a ela. Então, eles, se dependessem dos discípulos, nesse momento, o cristianismo não chegaria até nós. O cristianismo chegou até nós porque Jesus ressuscitou. E a ressurreição foi uma prova de que Jesus estava certo. Isso deu tanto ânimo no coração deles. Jesus está vivo! Deu tanto ânimo. Eles ficaram tão admirados, tão animados, que eles agora estavam dispostos a morrer por Jesus, porque também ressuscitariam, amém? Esse é o Jesus que nós anunciamos. São essas as coisas sobrenaturais que acontecem, amém? Deus é incrível, olha só. Provérbios 3, versículo 5. Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não se apoie no seu entendimento quando você lê a palavra de Deus. Simplesmente reverencie a palavra de Deus. É Deus quem faz. Não depende do nosso entendimento. O que compete a nós é darmos todo o nosso coração. E para terminar, Hebreus 11, 32 ao 34. Muito bom. Hebreus 11, 32 ao 34. Meu irmão, vamos lá. Aqui nós vimos no versículo 1 o que é ter fé. Agora vamos ver como essas pessoas, como é viver com fé, amém? 32 ao 34. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas. Tudo isso é pela fé. Fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Uau! Que incrível ver exemplos de pessoas com fé. Isso me inspira a buscar reverência na palavra de Deus para ter a mesma fé. Qual o desafio, irmãos? Hoje mesmo, amanhã de manhã e todos os dias da sua vida, leia a palavra de Deus mais com reverência do que com curiosidade, mais com reverência do que para provar um ponto. Se submeta à palavra de Deus. Nós vamos ser pessoas que vão fazer a mesma coisa que esses homens de fé fizeram aqui. Vamos fechar a boca de leões e a palavra de Deus vai prevalecer. Pessoas vão ser salvas. Nós vamos ver uma igreja incrível de pessoas realmente com fé, que vai colocar a vontade de Deus acima da própria vontade. Esse é o sentido de ser um discípulo, negar a si mesmo. Então eu preciso negar a mim mesmo, ou seja, eu preciso não ser eu tenho que ser Jesus, amém? Tenho que me esforçar para ser Jesus, e eu consigo isso somente por meio da fé. E a Deus sejam dadas as glórias, amém.